The Amazon region is vast and diverse. It's home to Brazil's largest cattle herds, with more than 78 million herds of cattle and over 56 million hectares of pasture land in 2018, which makes Brazil today the largest beef exporter in the world. But how can we maintain a balance between cattle sector activities and preserving natural resources? A group of public authorities and NGOs have been forging a path towards a responsible cattle sector since 2009. The largest Brazilian meat packers have agreed not to purchase cattle from properties involved with deforestation, slave labour, and the invasion of protected areas. In 2013, it was the supermarket chains that signed commitments promising not to purchase meat from properties that infringed these agreements. After that, with technology and the ongoing development of strategies and tools, the track became wider. And Beef on Track was then born, a portal to encourage transparency in the beef value chain of the Amazon that offers an information centre linking producers, meat packers, retailers, tanneries, and investors. It is also a great way for society to monitor the progress of the undertaken commitments. Beef on Track plans to support and expand the implementation of the chain's commitments. And it achieves this by operating on 3 fronts: bolstering monitoring activities with more accurate criteria, helping to improve verification audits, and providing transparency of the results. As such, Beef on Track puts Amazon-based cattle producers, small, medium and large meat packers, supermarkets, the Public Prosecutor's Office, investors, and NGOs on the same page. We at Imaflora know that preservation and production are 2 sides of the same coin. And as such, our efforts to achieve a responsible cattle sector will continue. We are on our way. Let's go down this path together. Beef on Track project. Learn more about it and get involved. Check out the platform. Hello, and a very warm welcome to the latest. Bom dia e boas-vindas da nossa Quinta do Boi. Vamos falar sobre a cadeia de valores e a legislação de carne e vamos falar da participação no Brasil e a participação internacional. Estamos interessados hoje na cadeia de valor da carne, nos projetos de sustentabilidade, desmatamento e conversão. Nós reconhecemos que a sustentabilidade reconhece muito mais do que hoje. Então, nós vamos falar sobre a mudança na paisagem, na legislação, nos países originários, como o Brasil, e, em particular, a União Europeia, onde a legislação vem mudando rapidamente. Sob a luz dessa mudança de paisagem, nós temos um grupo de apresentadores aqui que vão trabalhar sobre qual é o escopo dessa nova legislação em termos de União Europeia e também de Brasil e outros países produtores, qual é a velocidade dessa mudança,
qual a velocidade que será implantada essa legislação, quais são as lacunas que reconhecemos quando falamos dessa legislação. Então, essas são as 3 chaves que nós vamos discutir aqui. Meu nome é James Allen, eu sou diretor e eu vou ser o anfitrião hoje aqui. Antes de falarmos um pouco do contexto da nossa discussão, eu tenho algumas mensagens bem práticas aqui. Estaremos aqui alternando entre inglês e português. Se você não fala nenhum dos idiomas e você gostaria de ouvir a tradução, se você está acessando através do YouTube, você só poderá ter acesso a isso depois do evento, onde teremos legendas, e durante o evento, quem está no Zoom poderão acessar através do link que será postado no YouTube para poder ter acesso à tradução ao vivo. No Zoom, você vai encontrar abaixo da sua tela um globinho que dirá interpretação e você pode escolher o canal da tradução que você gostaria de escutar. Se você quiser português, estará lá. Se quiser inglês, também pode escolher o idioma. Só lembrando que nós ficaremos alternando entre os 2 idiomas. Se quiser fazer perguntas, nós temos uma caixinha de Q&A, de perguntas e respostas. Você clica ali, coloque seu nome, se quiser, e coloque suas perguntas ali, e nós teremos acesso a isso depois. Temos algumas mensagens também sobre a tradução em português. Há uma opção de tradução simultânea aqui no Zoom. Não tem no YouTube, então precisa acessar pelo Zoom, clicando no link do Zoom, que a Luísa vai postar ali no YouTube. Clica na bolinha de Interpretation, aqui no Zoom, escolhe o canal português e você vai escutar uma tradução simultânea ao longo do nosso evento hoje. Agora voltando para o inglês. Excellent. So those are the practical. Maravilha. Então, essas são as mensagens de cunho prático. Eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes hoje aqui e falando da cadeia de fornecimento. Eu tenho muitas histórias a contar aqui, mas eu quero primeiro falar da mudança climática, talvez porque nós tenhamos algo mais material e seja mais tangível para muitos. Está em uso constante e nós vemos isso acontecendo. Tivemos as inundações na Alemanha e nós vemos muitas mudanças climáticas em todos os lugares do mundo e precisamos tocar nesse assunto de maneira urgente. E eu li no mês passado uma história muito interessante que veio lá dos Keys da Flórida, talvez vocês já tenham ouvido falar, e nós temos ali os corais do Keys. Eles são uma linha muito rasa, e a água dos oceanos está começando a prejudicar, está começando a vazar e está começando a prejudicar esses corais. E nós vimos que havia uma questão ali em que a cidade precisava gastar 1,8 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para poder criar condições, porque nós precisávamos elevar os níveis das estradas. E nós precisamos subir a altura dessas estradas em mais ou menos 40 centímetros. Então, vocês podem ver assim que é mais ou menos o dobro da altura da minha cabeça. Eles vão gastar 2 bilhões de dólares elevando as estradas. E isso é um dinheiro que eles não têm. E o que acontece é que os próprios moradores vieram falar junto aos governos, olha só, meu carro foi afetado por essa questão. E então, eles decidiram, a partir de vários relatos, que deveriam realmente elevar o nível da estrada, e nós vemos o que nos atingirá ao longo das próximas décadas. Essas histórias são bastante impactantes, eu acredito que sejam a questão do caráter de como é imediato. A gente está vendo que nós vamos ter um aumento de 43 centímetros do nível dos mares nos próximos anos, e nós também estamos vendo ali que uma cidade vai precisar investir 2 bilhões de dólares, que são recursos que eles não têm. Nós podemos contar a história de vários lugares sobre mudanças climáticas, nós podemos falar da perda da biodiversidade, dos direitos humanos, do desenvolvimento social, mas eu acho que a mudança climática é algo que vem afetando a todos. Nós temos ali uma conexão direta com a mudança climática do nosso debate hoje, que é o desmatamento, especialmente para a produção pecuária. É claro que nós vemos que o desmatamento vem acontecendo de várias maneiras, a questão do transporte e desmatamento. Ao falar da questão da agropecuária, nós vemos uma relação direta com as mudanças climáticas, e isso é a chave de hoje. O que descobrimos
é que nós vamos criar um movimento a partir do nível legislativo em vários países, assim como a União Europeia, para trabalhar junto a esse desmatamento, e nós temos a questão da soja e da carne. E o debate de hoje é para falar que a União Europeia também já está trabalhando com uma legislação nova. Em abril desse ano, houve um ato na União Europeia sobre o clima, e são países que importam soja, carnes e outros bens agropecuários, e nós temos nós temos que informar quando temos atividades agropecuárias que afetam o clima, e esses países também já entenderam a sua participação quando importam esses produtos. As duas peças-chave para o nosso debate aqui hoje, um deles é sobre a transparência, sabendo o que você está comprando, ou como se diz, que disse mais e mais que os importadores precisam dessa transparência, e a questão da rastreabilidade. Você acha que nós já estamos agora chegando em meados do século XXI e que nós precisamos ter informações, porque nós temos uma grande cadeia de fornecimento de carne e nós temos um processo muito longo até chegar ao consumidor final, então é uma rede muito complexa e a tecnologia vem nos ajudando mais e mais, mas nós ainda temos alguns gargalos nessa cadeia de fornecimento. Eu acho que é muito empolgante sobre hoje é que nós vemos uma mudança nessa paisagem quando falamos de transparência. E o que está mudando? Qual é a velocidade dessa mudança? Estamos falando da União Europeia, estamos falando de legislação? Qual é a velocidade que isso vai acontecer? E qual é a velocidade que esses fornecedores de carne têm para responder a essas mudanças? A gente não está falando só de desmatamento, estamos falando de corrupção, de direitos humanos, direitos à terra. E isso tudo é muito interessante. Essa é a estrutura da nossa discussão hoje, e o que é muito empolgante sobre os apresentadores que temos aqui, vindo da Quinta do Boi, é que eles vão olhar de vários ângulos, mas também em termos geográficos e também em termos setoriais. Temos dois colegas que vêm da Helena Anthony, que vem trabalhando com as políticas de negociação e vem trabalhando com os novos negócios entre a África do Sul, União Europeia. Nós também temos o Peter May, que vai falar sobre políticas, e nós temos representantes corporativos como Pedro Amaral, que vai falar sobre o que as empresas privadas vêm fazendo, que elas estão preocupadas e em relação à transferência necessária para elas. Do lado brasileiro, nós temos representantes do Ministério Público Federal do Pará, como o Ricardo, e nós também que vão falar sobre o escopo dessas mudanças e que são consistentes com as mudanças internacionais. Estamos muito felizes de termos também o Rafael da Silva Rocha aqui também, e todos os 5 participantes que estão convidados, cada um vai falar por uns 7 minutos sobre legislação, seus escopos e lacunas. Teremos um debate entre nós também. Nós já conversamos antes daqui, tivemos alguns debates realmente muito interessantes para compartilhar com vocês, para que vocês possam ouvir algumas coisas que vemos conversando, como podemos colaborar entre as duas pontas do Atlântico, de maneira consistente também em outras partes do mundo, e abriremos para perguntas do público. Nós poderemos responder as perguntas do Zoom ou através do YouTube, que pode ser durante o bate-papo, mas eu gostaria de estimulá-los a realmente se juntar ao Zoom, onde vocês terão a caixinha de Q&A ali embaixo e poderão colocar as suas perguntas ali. E aí fecharemos às 11h30. Maravilha, essa é uma breve introdução e com toda a nossa prestigiado quadro aqui, gostaria de falar da Helena Anthony. Ela é uma especialista em política de economia verde, em comércio sustentável, e ela vem trabalhando junto à negociação de bens de consumo de agropecuária e trabalhando com algumas políticas. Ela também
é formada em Direito e Economia do Meio Ambiente pela Universidade de Cambridge, e ela também vem trabalhando junto com mercados emergentes e suas negociações entre o Mercosul e a União Europeia. E o que você vê no espaço das mudanças, quando falamos de novos negócios entre o Mercosul, esperamos ajudá-los a se adaptar às novas legislações da União Europeia. Muito obrigada, James. Muitas perguntas para 5 minutos, e eu vou me concentrar esses 5 minutos em acordos, e a gente vai ver onde pode haver algumas lacunas, e também vou dizer algumas palavras sobre outras legislações da União Europeia também, se a gente tiver tempo. Então, para começar em relação ao acordo, alguns de vocês podem estar familiarizados com isso, outros talvez não. Então, há um princípio mais geral entre essas duas regiões ou países, depois de todo um processo de negociação de mais de 20 anos, mas há uma série de preocupações por questões ambientais. Então, o que significa esse acordo para a indústria da carne no Brasil? Em termos de comércio, o acordo ele libera uma série de questões, e é importante porque a carne é uma área de comércio muito sensível, tem uma série de questões ambientais envolvidas, e tem toda uma questão relacionada à importação para a União Europeia, mas no momento o Mercosul tem todo um sistema de cotas de exportação de 60 mil toneladas, que chega até 99 mil toneladas, mas esse número caiu significativamente. Então, vai ser muito mais lucrativo para a União Europeia, em termos da importação da União Europeia, porque as exportações não são problemáticas do ponto de vista ambiental, mas é importante esse aumento da exportação da carne. O mercado ficou muito mais competitivo, não só no Brasil, como em outros países. Então, essa necessidade de aumento de produção pode ser um problema em termos ambientais. Em relação ao acordo em si, há todo um acordo de associação política, ou seja, o acordo inclui mecanismos de toda uma cooperação entre as regiões, entre harmonização de exigências e padrões. Também tem todo um capítulo sobre desenvolvimento, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e esses termos mais amplos para a indústria da carne, isso trata muito de questões e implicações sobre sustentabilidade. É muito complexo falar sobre todo o acordo, tão resumidamente, mas há muitos pontos que são um tanto vagos, mas de forma geral, essas provisões não são acompanhadas por exigências necessárias. Então, o quanto que isso nos ajuda a avançar na sustentabilidade da cadeia de suprimento? Na questão de segurança, há algumas preocupações que pode haver uma diminuição de compliance. Só para esclarecer, se a indústria da carne quiser exportar para a União Europeia, ela precisa seguir algumas exigências e alguns padrões.
Então, o acordo ele força algumas questões em relação a certas regiões. Então, por exemplo, se você quiser participar da essa zona de livre comércio, por exemplo, então é importante que esses padrões sejam mantidos e não sejam violados. Então, é importante que a gente tenha algumas medidas para simplificar os processos e os mecanismos de verificação. E ao diminuir a verificação, isso pode gerar alguns problemas em termos de segurança alimentar ou questões ambientais de sustentabilidade. No capítulo de sustentabilidade do comércio, e eu vejo que eu tenho mais 2 minutos, eu vejo que isso é um aspecto notável desse acordo, que a gente vê que isso é parecido com outros capítulos de sustentabilidade do comércio da União Europeia. E o que é importante notar é a referência às mudanças climáticas. Então, no artigo 6º do acordo, as partes se comprometem a manter o Acordo de Paris. Há um outro artigo também falando sobre a diversidade e um outro artigo falando sobre comércio sustentável para administração de florestas, para evitar o desmatamento. Então, e isso também inclui um compromisso entre as partes de auxiliar instrumentos internacionais seguindo certas diretrizes. Então, isso soa muito bom. O que é problemático é que alguns termos são muito vagos e não há um compromisso mais concreto. E o capítulo em si foi excluído de processo de disputas e há alguns mecanismos de resolução que são muito lentos. Então, a questão é o que vai acontecer se essas provisões não estiverem presentes. Então, por fim, eu percebi que meu tempo está acabando e a questão que está na mesa são as preocupações ambientais. Então, há conversas que têm a ver com capítulos ambientais e em relação a toda a agenda do processo. E isso pode especificar algumas exigências. E também, no momento, o Mercosul e os acordos do Mercosul não estão no nível mais elevado em termos da cadeia. E eu creio que é relevante termos uma série de itens importantes, estarmos atentos a isso e perceber qual é a regulação de forma internacional. E, James, você citou isso também. Então, o Human Rights ambiental, ele vem alertando a isso, e essas questões estão sendo esboçadas nesse momento aqui pela União Europeia. Então, isso é o que eu tinha para dizer. Obrigado, Helena. Eu tenho muitas perguntas para você. A gente vai voltar depois para essas perguntas. Eu vou passar, então, para Pedro Amaral. Pedro é o gerente ambiental da Mars, e ele vai falar mais sobre a Mars, o que eles importam. Eles não importam só carne e também para outras partes do mundo. Ele faz parte de uma coalizão de ação, e o que é interessante é que é uma coalizão de empresas que tentam trabalhar juntos para ir além das exigências em termos de sustentabilidade e desmatamento.
Pedro, é um prazer ter você aqui. Hoje você está representando uma empresa que importa e compra grande quantidade de carne de países como o Brasil. Seria interessante a gente ter uma ideia do que acontece em termos de demanda e também entender o que você vê, quais são as demandas e as prioridades em relação ao mercado da carne. Obrigado, James. Obrigado por me convidarem para esse webinário. A Mars é uma empresa familiar em mais de 80 países, com mais de 130 mil associados. Nós temos uma mudança de posição em relação ao desmatamento, e especificamente isso é direcionado a 5 objetivos, inclusive a questão do mercado da carne, do petróleo e muitos outros. Então, a gente tem um compromisso social em relação à carne, especialmente no Brasil, nas nossas operações do país. E alguns pontos chaves têm a ver que não desmatamento da Amazônia depois de 2009, não desmatamento do Cerrado em 2017. Além disso, a gente está atento à legislação, ao Código Florestal também. Nossos compromissos ligados ao desmatamento têm a ver com esses compromissos com a questão do clima, e temos um compromisso de diminuir as emissões de 27% de gás carbônico até 2025 e poder ir além disso 2050 para diminuir isso a 67% das nossas emissões de gases. O James estava falando sobre isso antes, e boa parte das emissões vem da agricultura e do mercado da produção de carne também. E então a gente observa isso na cadeia de suprimento, e os nossos compromissos têm uma ligação muito direta com a entrega em relação a esses compromissos todos. E o processo para implementar esses compromissos em relação à carne, a gente está mapeando as nossas cadeias de suprimento, e aí a gente vai até os matadouros, ou seja, muitas vezes a gente não compra diretamente de matadouros, mas de intermediários que trabalham, que processam essas carnes de matadores. E também a gente observa certas regiões onde estão esses matadores. E também nós usamos essa informação para analisar toda a cadeia de suprimento. Uma coisa que a gente adota também para gerenciar isso é observar as melhores práticas e que nós vemos o que foi desenvolvido nos últimos 10 anos no Brasil, especialmente em relação aos acordos relacionados a essas melhores práticas, que vão realmente que tem a ver também com os frigoríficos também, todo esse processo que foi criado agora em termos de avaliação, de acompanhamento via satélite, e a gente procura verificar que essa carne vem de fazendeiros que realmente têm compromisso com esse processo. Isso nos ajuda muito com esse compromisso, porque isso tem a ver com toda a questão da legislação, e a gente está muito atento a isso também. Mas quando a gente começa a ter uma relação com um frigorífico, esse frigorífico tem que ter um acordo com o Ministério Público, e a gente vem adotando essas políticas. E muitas vezes isso é auditado por um terceiro. A gente também analisa
como esses frigoríficos compram essa carne, qual é a origem dessa carne, e também como eles estão lidando com a diminuição da emissão de gases. Então, nos cálculos na diminuição das emissões, qual é o impacto que a carne que vem de um determinado frigorífico gera uma emissão de gases? Então, a gente vai estar interligando cada vez mais isso com esse compromisso do desmatamento no Brasil. A gente também apresenta essas exigências aos nossos fornecedores, mas a gente também busca financiar esses sistemas com imagens de satélites e também trazendo grandes empresas de auditoria internacionais. Além do compliance e dos nossos compromissos, a gente quer ir além disso, porque compliance quer dizer que a gente recebe de frigoríficos que estão trabalhando, que estão em determinadas regiões e eles têm os sistemas adequados funcionando e eles não compram gado que não estão associados com o desmatamento. Eu vi que meu tempo está acabando, então a gente precisa ir além disso e também ajudar programas em termos de reintegração desses sistemas e também ajudá-los a uma série de práticas. Isso também vai nos ajudar na redução de emissões. Os desafios que nós ainda enfrentamos ao implementar essas abordagens, muitos frigoríficos ainda não implementaram uma série de sistemas e isso nos ajuda a ilustrar toda essa questão. Muitos desses frigoríficos ainda não foram auditados e a gente precisa encontrar formas para ajudar a reintegrar esses frigoríficos para dentro do sistema, para que eles possam realmente acompanhar esse processo. Mas, para resumir, na Mars, a gente está implementando um compromisso mundial para termos as melhores práticas. A gente reconhece os sucessos que já foram atingidos, não só pelos acordos entre o Ministério Público e os frigoríficos, mas também compromissos individuais de alguns frigoríficos. E a gente precisa ir além disso para garantir que os frigoríficos não só assinem o compromisso, mas que implementem esse sistema de controle via satélite. E isso significa você lidar além da cadeia de suprimento. Muito obrigado, Pedro. A gente está muito interessado no seu ponto de vista. A gente tem perguntas que estão começando a vir. Vocês podem usar essa função do Q&A aqui do Zoom. Então, vamos para o próximo panelista, o Peter May. Ele está na Sociedade da Universidade Rural do Rio de Janeiro. O Peter vem trabalhando no programa agroalimentar e com processos de biodiversidade também, e também no uso de mudanças de terra, e ele também trabalha com rastreabilidade nas cadeias brasileiras de carne bovina e soja. E o que é interessante é que você estudou fora e agora você está no Rio e você tem essa perspectiva mais global. Eu queria ouvir as suas opiniões em relação às mudanças que a gente ouviu da Helena sobre comércio e legislação e essas mudanças que vêm de empresas privadas como a Mars. E como você usa a capacidade de partes do lado brasileiro e a gente vai conseguir manter essa demanda que vem do mercado privado. Seja bem-vindo, Peter.
Muito obrigado, James. É muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu fico um pouco entre os dois pontos de vista da perspectiva corporativa, assim como do Ministério Público. E eu acho que nós precisamos olhar para os acordos que vêm sendo formados dentro da Amazônia. Falaremos com essas pessoas envolvidas. A primeira parte que eu quero abordar é que nós precisamos trabalhar com o contexto do desmatamento no Brasil, que nos últimos anos só foi exacerbado desde 2012, onde nós temos agora uma linha de base, onde nós vemos que o desmatamento já é possível de ser controlado se houverem esforços e controles financeiros. Nossos controles federais vêm sendo extintos, e o aumento do desmatamento realmente vem crescendo muito, e esse ano realmente vai ser a recorde. O Brasil será provavelmente apedrejado em Glasgow, no COP, e isso vemos que o interesse, os controles que vêm sendo desenvolvidos pelas iniciativas particulares, privadas e pelo MPF, vêm sendo gerados em formas de compromissos. Mas eu quero falar basicamente aqui sobre a escala e o escopo do setor no Brasil. Nós somos o maior exportador de carne no mundo todo. Nós já superamos a Austrália e os Estados Unidos, mas temos que olhar a estrutura do consumo no Brasil como sendo muito importante, porque 77% da produção de carne nacional vem para o consumo nacional, e nós temos apenas 23% dessa produção que será exportada. Então, nós vamos trabalhando principalmente com os consumidores europeus e que vem contando com o desenvolvimento social e climático, ambiente, mas ele é apenas uma porção menor, mas é muito importante que nós tenhamos esses aspectos e uma sensibilidade em relação a isso. Quando nós falamos dos importadores da carne brasileira, nós também podemos falar da China, através da China, nós falamos que 42% da carne americana está indo para a China, mas nós sabemos que nós temos algumas questões a serem resolvidas, especialmente porque nós não temos ainda nenhuma legislação, e isso é uma fonte de preocupação das exportações brasileiras. Nós estimamos que 10% dos produtos todos brasileiros, e a carne sendo contribuidora, são matérias para o desmatamento, quando nós falamos de 1 hectare por animal, que seja desmatado para expandir o tamanho de cabeças de gado dentro dos terras de pasto na Amazônia. O debate sobre as novas políticas da União Europeia para a eliminação do desmatamento da rede de suprimento, rede de fornecimento, é que nós temos uma recomendação de um rótulo obrigatório como sendo um dos instrumentos de remediação, que venham do que chamamos do Observatório Europeu de Desmatamento, e que isso torna claro que o desmatamento está conectado com as violações, e também nós temos as relações trabalhistas, nós temos trabalho escravo, trabalho infantil, nós temos as destituições de terras das comunidades tradicionais, e vários conflitos por terras nas áreas da Amazônia,
que é uma floresta pública, são terras florestais públicas, e nós temos a grilagem muito relevante e ativa, e nós precisamos de instrumentos que sejam usados para esse controle. Também para a questão do desmatamento, de acordo com o Código Florestal, e que nós temos ali o certificado ambiental rural, que é um instrumento muito importante e que vem envolvendo esses atores e também o setor privado com o apoio do Ministério Público Federal para fazer uma tabulação cruzada, se quiser chamar assim, com o transporte de gado, de carne. Já foi dito que todos os animais que são negociados no Brasil e que são negociados precisam de uma GTA dentro do Brasil, e isso acaba sendo algo que deveria ser feito muito por umas questões de privacidade de informações e direitos de propriedade. Esses são assuntos que precisam ser lidados, mas já temos alguns avanços aí. Nós temos algumas empresas que falam georreferenciamento da terra e que estão usando esses tipos de instrumento, assim como outras instalações também de geoprocessamento. Já vem havendo alguma intensificação conectada com o fator de que muito dessas carnes já estão próximos a alguns frigoríficos, mas apenas 2% estão localizados nessa proximidade. Então, nós temos ali uma questão que está associada com a intensificação do nível de produção, que está muito associado com alguns problemas muito graves com bem-estar animal. Os animais estão estressados e acabam são levados a níveis de estresse para poder provocar, para ter uma carne de mais qualidade. Então, 80% do desmatamento da Amazônia agora é medido tendo a ver com a expansão da pecuária, vem afetando os biomas e outras fontes. Mas o que nós também temos a ver é com a rastreabilidade e também com alguns fornecedores que vão fornecendo aos frigoríficos, assim nós temos também a Marsin, que vem enfrentando isso, mas nós temos algumas interferências nesse fornecimento e nada disso tem realmente uma fiscalização efetiva. E nós temos um desmatamento constante que tem muito pouco controle e nós poderíamos ter algumas parcerias privadas que poderiam ajudar com alguma alavancagem desse monitoramento. Eu acho que esses são os principais pontos. Nós temos o Código Florestal e as maiores barreiras que existem na cadeia de fornecimento de carne é a detecção do desmatamento em relação aos fornecedores e a necessidade de um desmatamento zero que seja adotado de maneira forte e que realmente não vem acontecendo na Amazônia. O que vem acontecendo na Amazônia é de que 40% a 50%, vamos chegar a 40% a 50% de desmatamento, e aí o que acontece? E nós teremos uma questão também hídrica para todas as culturas agropecuárias do Brasil. E o que vai acontecer quando nós já passarmos por um processo de seca? Alguns fatores são importantes para a cadeia de carne, que são coisas que vão além da qualidade da carne, que, por exemplo, a neutralização de carbono que o desmatamento causa. Nós também temos um diferencial para
E precisamos oferecer um diferencial para os produtores de carne que estão envolvidos com essa questão. Então, que tipo de incentivo para o fornecedor podemos oferecer para que ele melhore suas práticas? E o fato que nós temos mercados não diferenciados no Brasil, ou seja, 77% dos mercados não são diferenciados, que nós vamos lidando com a questão da maciez da carne, então nós não temos nenhuma fiscalização contando que a carne esteja macia. Nós temos clientes como Marfrig, que vem trabalhando também com IDH, nós temos aí uma abordagem de produtores cadastrados, nós vamos ter reduzindo as responsabilidades pela venda atacadista e varejista com suas organizações. O grupo Casino agora já começou a fazer uma dupla verificação nos seus fornecedores em relação aos desmatadores, já é algum avanço, mas ainda falta muito, e devemos reconhecer que nós temos uma grande capacidade de rastreamento, mas nós temos uma resistência do sistema e então, essa rastreabilidade só é aplicada aos 1.400 fazendeiros que estão ali, especialmente quando comparamos que 100% de rastreabilidade é já conduzida na Argentina, em todas de todas as cabeças de gado, desde o dia que nascem. E isso não acontece no Brasil. Aqui nós temos um volume muito grande negociado de carne, nós temos todo um sistema de transporte que ainda é muito frouxo no termos de controle, de rastreamento. Eu acho que eu estourei meu tempo e agora vou passar de volta ao James, que terá algum tempo para falar sobre isso. E também vamos debater aqui mais à frente. So we've heard, I think, from colleagues both. Nós ouvimos, então, de vários colegas nossos falando da perspectiva de rastreabilidade de controle, também vindo daqueles que trabalham no setor privado, mas eu quero compartilhar algumas coisas que já aprendemos aqui antes de passar para os nossos representantes do Ministério Público Federal, mas eu gostaria de dizer que isso não vai mudar do dia para a noite. Nós precisamos, já temos esse desafio que é bastante complexo da transformação da cadeia de fornecimento, nós temos forças ali que empurram e puxam, e nós temos alguns elementos aqui que foram colocados de maneira muito eloquente entre os países, mas que não estão muito claras, e as consequências que são em relação a isso, que vem também atingindo o lucro desses mercados e o desmatamento. Nós falamos sobre a intensificação que o Peter falou, que é uma das consequências. Nós também ouvimos do Pedro sobre a questão do compliance, mas também empresas como Mars queiram ir além disso e queiram incluir as melhores práticas. Nós tivemos uma discussão interessante, tanto no bate-papo quanto o que o Peter falou, de onde vem essa demanda por mudança, dado que o mercado europeu é bastante pequeno, mas o que os consumidores brasileiros querem também? Então, esse é um ponto importante que foi abordado. Nós também temos uma pressão sobre os supermercados brasileiros para ter mais consciência das suas práticas. Nós sabemos que algumas mudanças virão, elas virão também da União Europeia, que vai ser o gatilho para uma posição do Brasil. Então, o que estamos explorando aqui é como nossos colegas em Brasil possam se preparar para essas mudanças que vêm aí. Sem me estender mais, eu vou passar para o português agora, para lembrar a todos que, se não falar português, nós temos aí a ferramenta para falar em inglês no Zoom. Vocês podem se juntar à sala do Zoom e poder escolher o canal da tradução, caso se for o caso. Foi muito interessante ouvir
agora vários speakers falando dos TACs, né, dos termos de ajuste de conduta, de forma bastante positiva. Eu achei interessante o Pedro falar dos TACs como algo que ele usou a expressão halfway there, então acho que já gera uma demanda para ajustes da parte dos frigoríficos e da cadeia. E é muito interessante ter conosco hoje, então, Rafael da Silva Rocha. Rafael é graduado em mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente, no Ministério Público Federal, exerce as funções de coordenador do GT Amazônia Legal e é coordenador do projeto MPF na comunidade e procurador regional eleitoral no Amazonas. E eu sei, Dr. Rafael, que você tem trabalhado bastante com essa questão de carne legal, no programa de estratégia de carne legal. Como uma das questões que a gente está conversando hoje é sobre o escopo, eu queria começar com uma pergunta sobre o escopo de atuação dos frigoríficos e quando se toca na questão de rastreabilidade. E como você vê a possibilidade de alcançar monitoramento para 100% dos frigoríficos que assinaram os compromissos para a Amazônia. Como que vamos chegar a 100% da implementação, se é possível ou não. Então, queria começar com essa pergunta e depois vamos para outras. Por favor, Dr. Rafael da Silva Rocha. Obrigado, James, pelas suas perguntas. Acredito que, para responder como nós vamos chegar ao nível de 100% de implementação, nós primeiro precisamos lembrar como nós chegamos até aqui. E a primeira coisa que eu preciso fazer, eu sei que muitos têm familiaridade com o assunto, mas antes de mais nada eu gostaria de conceituar o carne legal. O que é exatamente o carne legal? É uma estratégia do Ministério Público Federal para obrigar os frigoríficos a monitorar a origem da sua matéria-prima. Ou seja, nós queremos que eles evitem a aquisição de gados que foram criados em fazendas desmatadas ilegalmente ou que estejam sobrepostas a áreas protegidas, comunidades de conservação e terras indígenas. E também os frigoríficos não devem manter relações comerciais com pessoas que foram autuadas por trabalho escravo. Essa é basicamente a estratégia que nós estamos desenvolvendo. Eu vou falar em seguida o meu colega Ricardo Negrini, do Pará, e eu espero que fique muito evidente que o Amazonas e o Pará estão em níveis diferentes de implementação. E, entre outros motivos, inclusive o porte da cadeia da pecuária em cada estado, existe uma diferença cronológica. O Pará começou no ano de 2009, enquanto que o Amazonas iniciou a sua estratégia do carne legal no ano de 2013. Isso reflete nos desafios que cada estado, que cada procurador está enfrentando nesse momento. Então, aqui eu vou pedir licença só para fazer um breve histórico em relação à atuação do MPF no Amazonas. Num primeiro momento, nós fizemos a investigação das compras dos frigoríficos, cruzando informações das guias de trânsito animal, que revela a origem do gado e também o comprador, e cruzamos essas informações com a lista de áreas embargadas do IBAMA e também a lista de pessoas autuadas por trabalho escravo do, então, Ministério do Trabalho. E assim conseguimos identificar alguns frigoríficos que efetivamente fizeram compras irregulares e esses frigoríficos foram processados. É importante salientar, isso tem tudo a ver com o debate de hoje, que o simples fato de ser condenado futuramente a pagar uma indenização pelos danos ambientais causados por essas compras irregulares ainda não foi suficiente para convencer os frigoríficos a assinarem os acordos com o Ministério Público Federal. O que foi realmente decisivo foi a pressão exercida pelo varejo, ou seja, pelos compradores, pelos supermercados, em geral, que compravam a carne processada nesses frigoríficos. Então, o receio de sofrer bloqueios pelo varejo foi o que trouxe esses frigoríficos para assinarem acordo com o Ministério Público Federal. E nós entendemos que ainda não era suficiente porque muitos frigoríficos do Amazonas ainda estavam fora do acordo. Então, nós iniciamos uma nova fase de investigações. E também é muito importante, por o que eu vou dizer, mencionar uma mudança na estratégia da investigação, porque nós deixamos de utilizar e de depender tanto de informações produzidas pelos órgãos de fiscalização. Ou seja, na primeira fase, nós trabalhamos com lista do IBAMA e com lista do Ministério do Trabalho. E nessa segunda fase, nós cruzamos informações do INPE, que possui um programa de monitoramento através de imagens de satélite, e também com informações do Cadastro Ambiental Rural, cruzando ainda com as guias de trânsito animal. Ou seja, qual foi o resultado final dessa análise? Nós conseguimos identificar frigoríficos que estavam adquirindo gado de áreas desmatadas, e desmatadas sem autorização do órgão ambiental.
Ou seja, ainda que não tivesse havido uma fiscalização, nós conseguimos classificar essas compras como tendo sido compras irregulares, pelo simples fato de ter havido desmatamento, independentemente de ter havido uma autuação por parte do poder público. E foi justamente através dessa estratégia que nós conseguimos identificar que todos os frigoríficos do Amazonas possuíam compras irregulares. E, novamente, retornamos àquela estratégia de processar e de mobilizar o varejo e conseguimos, ao final, aqui no Amazonas, para um nível de 100%, não de implementação do acordo, mas de 100% de frigoríficos relevantes signatários do acordo. Esse é o estágio atual do Amazonas. E aí eu certamente tenho que responder à pergunta se esses acordos estão sendo efetivamente cumpridos. Não adianta só assinar o acordo, tem que cumprir também. E aqui eu preciso dizer que existem níveis diferentes de cumprimento. Então, eu tenho um frigorífico que simplesmente colocou o acordo na gaveta e não fez mais nada, não prestou nenhuma informação, não compareceu à reunião, e esse frigorífico foi multado. Está tramitando na Justiça Federal uma ação para executar as multas previstas no acordo. Os outros frigoríficos apresentaram auditorias insatisfatórias ou não apresentaram auditoria nenhuma. Então, para esses frigoríficos, nós estamos dando uma segunda chance para que apresentem auditoria referente a esse ano, de 2021, sob pena de terem as suas multas executadas, multas porque já foram identificadas também compras irregulares. E, paulatinamente, o Ministério Público começa a receber demandas de regularização. Fornecedores diretos, ainda estou no estágio dos fornecedores diretos, então fornecedores diretos que foram bloqueados e que buscam o Ministério Público Federal para que seja feito um desbloqueio pelos frigoríficos. Aqui ainda não temos tantas demandas em relação ao fornecimento indireto, simplesmente porque os fornecedores, as fazendas bloqueadas, estão procurando frigoríficos em outros estados, que ainda não assinaram acordo. Então, é interessante notar como, ao mesmo tempo em que a Amazônia, né, como um todo, enfrenta problemas com fornecedores indiretos, ainda existe vazamento do TAC por conta de frigoríficos que não assinaram acordo. E como trazer os frigoríficos para acordo? Adotando as estratégias que eu mencionei anteriormente, que são estratégias que até aqui estão sendo bem-sucedidas, mas que precisam de tempo para ser implementadas. Eu vejo que eu tenho ainda 40 segundos para finalizar minha exposição. Eu gostaria de traçar um panorama sobre os próximos passos e eu gostaria de projetar 2 cenários. Um cenário seria muito interessante se o apelo que a Human Rights Watch fez aos governadores dos estados da Amazônia fosse efetivamente acolhido. Eu não vou ter tempo agora de falar sobre isso, mas eu já disponibilizei o link para a organização, e seria muito interessante que fosse disponibilizado também ao público desse webinar. Eu também posso falar mais sobre isso na sequência aqui do debate. E um cenário possível também é que os governadores não atendam a esse chamado da Human Rights Watch, e aí provavelmente daqui a alguns anos o Amazonas vai enfrentar os mesmos desafios que são enfrentados no Pará, e para isso eu passo a palavra ao meu colega Ricardo Negrini. Obrigado, James. Super, muito obrigado, Rafael, um prazer. Temos como próximo palestrante Ricardo Augusto Negrini, procurador da República no Ministério Público Federal do Pará, atuante em matéria criminal e ambiental, bacharel e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Eu sei que, Dr. Ricardo, além de tratar a questão de monitoramento, você tem tratado a questão de regras para os indiretos, que sempre tem sido um desafio na cadeia. Como você monitora os indiretos, inclusive algo que o Dr. Rafael mencionou. Vamos começar com essa pergunta e com certeza temos outros para o senhor logo em seguida. Eu cumprimento a todos. Eu quero ser objetivo para tratar desse assunto que está sendo trazido. Aqui no Pará, como lembrou o Rafael, o Ministério Público conseguiu, há mais tempo, desde 2009, pelo trabalho do Daniel Azeredo, procurador também, conseguiu reunir a maior parte da cadeia da pecuária sob os acordos da pecuária, os TACs. E de lá para cá, o monitoramento da pecuária evoluiu e também evoluiu a realização de auditorias. Já foram realizados 2 ciclos de auditorias sobre as empresas que assinaram o acordo e estamos no 3º ciclo nesse momento. Nós temos
detectado diversos desafios que estão dificultando os resultados do acordo da pecuária. Um deles que eu pretendo falar é dos fornecedores indiretos, é um assunto que já foi trazido aqui. Por quê? O nosso acordo da pecuária e as auditorias monitoram muito bem as fazendas que vendem para os frigoríficos, para os abatedouros, mas nós temos dificuldade em relação ao controle de fazendas que venderam para outras fazendas, as fazendas que estão no estágio anterior dessa etapa de cadeia de suprimentos. E por que isso? Porque o frigorífico que recebe o gado, ele tem acesso a um documento, que é a Guia de Trânsito Animal, a GTA. Esse é o documento que mostra para o Ministério Público, para a auditoria, de onde veio o gado. Mas o frigorífico não tem acesso à GTA do estágio anterior da cadeia, ou seja, a guia de trânsito do gado que foi da primeira para a segunda fazenda. Ele não tem acesso a isso porque existe um entendimento prevalecente do governo brasileiro de que esses documentos não são públicos. Esses documentos seriam sigilosos e não podem ser publicados por uma questão de privacidade. Inclusive, há declaração de pecuaristas brasileiros no sentido de que as GTAs jamais poderiam ser disponibilizadas para controle de qualquer um que não seja o próprio produtor rural. Eles entendem que é uma questão de privacidade envolvida no fornecimento da GTA. O Ministério Público Federal discorda desse ponto de vista, até porque nós não vemos a privacidade aplicada a um boi, né? Mas a gente compreende que essa é uma discussão difícil. Então, o que temos buscado fazer são tratativas e diálogo e acordos com as autoridades governamentais que administram esse sistema de guias de trânsito animal. No estado do Pará, a ADEPará é a agência sanitária que administra as GTAs. Nós temos um termo de cooperação, nós temos acesso completo a todas as GTAs. Recentemente, nós conseguimos firmar um aditivo a esse termo de cooperação com a ADEPará para podermos compartilhar essas informações de GTAs com outras instituições sem fins lucrativos que possam auxiliar o trabalho do Ministério Público e que possam também realizar pesquisas. Nós também sabemos que a ADEPará tem convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, que desenvolveu um sistema bastante avançado de análise de todas as GTAs. Com isso, o que a gente consegue? Nós conseguimos mapear todos os fornecedores indiretos de cada frigorífico. Baseado nisso também foi desenvolvido um sistema de rastreamento de GTAs, que é o VisiPac, que é um esforço da NWF, National Wildlife Federation, de uma empresa norte-americana também, e da Universidade de Wisconsin-Madison, para mapear justamente a cadeia da pecuária e todos os seus fornecedores indiretos. No mesmo sentido, a plataforma Selo Verde, desenvolvida em cooperação entre o Estado do Pará e a Universidade Federal de Minas Gerais, também oferece o mesmo rastreamento completo da cadeia de fornecedores indiretos. Nós temos outros sistemas e outras iniciativas de monitoramento de indiretos, por exemplo, o mapa de mitigação de risco de fornecedores indiretos da empresa Marfrig, o SMGEL indireto da Nice Planet, a plataforma Pecuária Transparente da JBS, a Minerva tem utilizado o VisiPac, e então vem crescendo a utilização de ferramentas para conhecer os fornecedores indiretos. O meu tempo já está no final, eu só queria o último raciocínio, explicando também como o Selo Verde foi adotado, o Selo Verde, que é uma dessas plataformas, foi adotada pelo governo do estado do Pará oficialmente para diagnosticar toda a cadeia de fornecedores diretos e indiretos de cada empresa da indústria da carne. E isso tem gerado uma reação do setor produtivo, porque o frigorífico reclama que ele pessoalmente, no momento de fazer a compra, ele não tem acesso a essas informações.
dos fornecedores indiretos. Mas depois, a compra que ele fez vai ser retratada pelo selo verde e ele será julgado por conta disso. Então, é um assunto que deve ser muito bem objeto de reflexão e análise. E, por fim, eu lembro que existe o grupo de trabalho de fornecedores indiretos em funcionamento, que envolve diversos stakeholders envolvidos com esse tema, instituições sem fins lucrativos, organizações não governamentais e também empresas que se reúnem para discutir esse problema de soluções de rastreabilidade da cadeia de fornecedores indiretos. Com isso, nós esperamos chegar a soluções num breve espaço de tempo. Excelente, obrigado, Dr. Ricardo. Eu vou voltar ao inglês e depois vamos ir misturando nossos idiomas. So let me just close that first part of today's webinar by thanking. Então, vou concluir essa primeira parte do webinário de hoje, agradecendo o Ricardo e o Rafael do Ministério Público, e a gente vem vendo que há alguns acordos sendo realizados no Pará em 2014 e 2019. Eu acho que um dos principais desafios que nós temos é como aumentar a integração de diferentes sistemas de monitoramento, também especialmente em relação a essas ferramentas particulares, como a gente pode integrar essa questão desses sistemas privados e públicos. Tem alguma série de questões interessantes. O Pedro falou sobre a pressão dos supermercados também. Então, isso geralmente traz uma preocupação com relação a de onde realmente vem o dinheiro. Então, isso, o Ricardo falou que há programas de rastreabilidade muito interessantes que também vislumbrando a questão dos fornecedores indiretos, especialmente no estado do Pará. E isso vem crescendo cada vez mais, especialmente no grupo de trabalho dos fornecedores indiretos. Então, muito obrigado aos nossos palestrantes. Realmente, algumas questões muito interessantes foram colocadas aqui. E tem algumas perguntas que vêm surgindo. Se vocês estiverem assistindo no YouTube, vocês podem fazer perguntas que a gente vai expor aqui para os palestrantes. Então, a gente tem alguns colegas aí do mercado privado, do Ministério Público. Então, a gente queria saber se vocês têm alguma pergunta em relação para esses nossos colegas do Ministério Público e também se vocês têm algumas perguntas para os nossos pesquisadores. Então, vamos começar com você, Helena. Você tem alguma pergunta para os colegas do Ministério Público? Muito obrigado, James. Eu acho que foi muito interessante ouvir todas essas falas. E eu tinha uma pergunta para o Rafael e o Ricardo. Como você acha que você vai ter uma legislação de nível mais elevado? Como você acha que isso vai ajudar no seu trabalho? Por exemplo, integração de alguns esquemas que vocês falaram sobre alguns acordos que traz algumas obrigações ambientais. Vocês têm algumas ideias sobre, do seu ponto de vista, como algumas questões podem auxiliar isso? Antes de responder isso, eu vou trazer aqui Peter e o Pedro também, e a gente pode agregar duas ou três perguntas. Eu acho que Pedro e depois o Peter. Obrigado, James. Do meu ponto de vista, a gente tem alguns desafios para tratar na Amazônia, no Cerrado e também em relação à cadeia de suprimento. E para cada uma dessas questões, existem soluções em estágios diferentes. E foi falado que o varejo é crucial na maneira como os frigoríficos estão lidando com essa relação na Amazônia. Como
o setor privado, como empresas como a Mars, podem ajudar a acelerar essa adoção mais ampla da cadeia de suprimento de gado na Amazônia e no Cerrado também, e como a gente pode lidar também com a questão dos fornecedores indiretos. Quer dizer, vocês citaram alguns exemplos bem-sucedidos, mas como a gente pode ir além disso, porque a gente já sabe que a gente está no meio do caminho. Peter, alguma coisa a dizer? Sim, eu falaria um pouco sobre a preocupação com os fornecedores indiretos e essa rastreabilidade dessa cadeia de suprimento. E isso é fundamental no Amazonas. E há uma série de possibilidades expostas aí. Então, eu queria saber um pouco, do ponto de vista do Rafael, até que ponto você acha que os acordos que foram realizados entre o Pará e o Amazonas podem ser replicados e ampliados para todo o bioma, e de que forma eles podem ser aplicáveis nesse processo que a gente está querendo chegar ao desmatamento zero, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Muito obrigado. Vou voltar aqui para o português e eu tento juntar essas perguntas. As primeiras duas perguntas sobre o papel de acordos de comércio em acelerar mudanças positivas no setor, o papel do setor privado também em acelerar mudanças, e qual que é a possibilidade de replicar esses acordos do Pará e Amazonas, qual que é a possibilidade de replicá-los para o bioma inteiro. Dr. Rafael, talvez é uma oportunidade do senhor falar do Human Rights Watch, que eu acho que começa a tocar na questão de cooperação entre os estados também. Então, foram essas três perguntas. Vamos seguir na ordem, então, Dr. Rafael primeiro, depois Dr. Ricardo, por gentileza. Obrigado, James. Obrigado também aos demais participantes pelas perguntas. Eu acho que foram perguntas extremamente qualificadas e que dão oportunidade até de falar bastante, né? Mas eu vou tentar ser bastante objetivo, bastante sucinto, e revela, essas provocações revelam, de fato, que ainda existem muitos desafios a serem cumpridos pelo Ministério Público, pelo Estado brasileiro, Estado gênero, né? Não o Estado do Amazonas, o Estado do Pará, mas o Estado de uma forma mais ampla, o poder público, e também pelo setor privado. Eu começo até como coordenador do grupo de trabalho, respondendo ao questionamento do Peter sobre replicar os acordos para os outros estados. Esse é precisamente o escopo do GT Amazônia, replicar o acordo que começou no Pará para os outros estados. Acontece que aqui ficou evidente a diferença de implementação entre Amazonas e Pará, porque estamos eu e Negrini aqui presentes e expondo os desafios que nós estamos enfrentando. Mas essa implementação também está acontecendo nos outros estados também temos acordos, inclusive no site do Imaflora, o Boi na Linha, tem ali a informação detalhada sobre quais frigoríficos assinaram um acordo em cada estado, e nós vamos encontrar acordos em todos os estados da Amazônia Legal, mas, novamente, existem realmente diferentes estágios de implementação, por razões variadas, que eu também não posso me estender, mas a ideia realmente é chegar num ponto em que 100% dos frigoríficos da Amazônia tenham assinado acordos com o Ministério Público Federal em cada estado. Eu acho que eu posso também responder um pouco sobre o papel do poder público e talvez deixar a parte do setor privado com o Negrini. Pode ser, Negrini? Só para também não exaurir todas as perguntas e respostas. Bom, em relação ao poder público, o que foi precisamente essa provocação da Human Rights Watch? Para que os governadores da Amazônia eles também se engajassem mais nesse esforço de regularização da cadeia pecuária. E isso a gente não observa tanto. E foi uma provocação muito interessante, eu, claro, também não posso exaurir aqui, até porque fala de outras coisas, não só da cadeia pecuária, mas que fala sobre medidas que poderiam ser adotadas sem um elevado custo econômico, que dependem apenas de vontade política, e talvez seja realmente o mais difícil. Mas, basicamente, a Human Rights Watch propõe transparência das informações da Guia de Trânsito Animal e propõe também que o Cadastro Ambiental Rural ele tenha a sua análise agilizada e também concentrada na possibilidade
de excluir cadastros que estejam sobrepostos a áreas protegidas, que não poderiam ser alvo de exploração econômica. Então, por que eu deixei aqui essa mensagem de esperança de que essa carta ao consórcio dos governadores realmente surta o efeito esperado? Porque isso representaria uma parceria, de fato, dos governos estaduais com o Ministério Público na implementação dos acordos. Porque qual seria o resultado final disso? A gente discute muito, e tem que discutir mesmo, a questão do fornecimento indireto. Mas por que acontece o fornecimento indireto? Porque os frigoríficos estão bloqueando fornecedores diretos, mas todo mundo sabe que o boi vai morrer de velho no pasto. Então, ele vai acabar conseguindo inserir o gado ilegal de uma outra forma. E o que precisa acontecer? Precisa o poder público começar também a fechar essa porta e tornar essa exploração econômica de áreas irregulares inviável. Então, o que tem que acontecer na prática, a partir da provocação da Human Rights Watch? Uma fazenda com um passivo ambiental insanável deveria ser excluída do cadastro ambiental rural, e uma vez excluída do cadastro ambiental rural, ela também não deveria emitir guias de trânsito animal, e esse gado, que não pode ser movimentado, não pode entrar e não pode sair, ele também deveria ser retirado por ações do poder público. Aí, cada vez menos, a gente vai precisar se preocupar com essas situações de triangulação de gado, porque simplesmente fazendas que possuem irregularidades insanáveis, como, por exemplo, uma fazenda que invadiu uma terra indígena, não tem chance de regularização. Não é uma área voltada para a exploração de gado. Esse gado deve ser retirado de lá. Então, quando a gente fica correndo atrás do fornecimento indireto, aí não, vamos trabalhar com fornecimento de primeiro grau. Aí não, depois de segundo, de terceiro, de quarto grau. Então, assim, pode ser que esse gado, se ele continuar na terra indígena, no meu exemplo, ele vai continuar na cadeia, ele vai circular por 6, 7, 8 fazendas, tantas fazendas quanto forem necessárias, até chegar no frigorífico, de modo que ele não consiga identificar que esse gado tem uma origem regular. Ou até mesmo o frigorífico pode ser, aspas, vítima, né? Porque isso é bem relativo, mas vítima até de uma fraude. Se o preenchimento da origem do gado no documento respectivo, que a GTA for fraudado. Então, existem também desafios para o poder público. A legislação, no contexto do debate do acordo entre a Mercosul e a União Europeia, a legislação deveria reforçar essas medidas que os governos estaduais deveriam adotar. Aí sim a gente passaria a trabalhar num outro estágio muito mais acelerado de implementação dos acordos. Acho que eu já falei demais, eu também vou deixar um pouco para o Negrini também comentar um pouco em cima dessas perguntas. Por favor, Negrini. Depois a gente volta para você, Rafael, ver se você tem alguma pergunta para os demais panelistas. Eu vou complementar o que o Rafael falou, lembrando também da importância, e aí pensando no mercado internacional, da importância de se compreender o funcionamento dos acordos da pecuária no Brasil, especificamente na Amazônia, né? E compreender também que é necessário uma conscientização sobre a adesão a esses acordos, o grau de adesão em cada local, sobre a conformidade de cada empresa, em termos de realização de auditorias. Eu quero dizer, será que as empresas multinacionais, elas se perguntam se o fornecedor delas aderiu ao acordo, tem realizado as auditorias exigidas pelo acordo? Será que essas empresas multinacionais, elas verificam o grau de classificação da empresa no resultado da auditoria? Porque as auditorias são realizadas e apontam um percentual de conformidade de cada uma das empresas que fazem a auditoria. Isso serve de um parâmetro. Será que isso está sendo utilizado pelo mercado internacional? É algo fundamental que se acompanhe. Eu não digo falar em boicote no momento, mas é importante entender que há diferentes empresas que estão em diferentes estágios de compliance em relação aos acordos. É importante também que haja um padrão de exigência global sobre os fornecedores indiretos, porque quando se cria a exigência, sem dúvida nenhuma, as empresas criam soluções para atender a essas exigências. Nós sabemos das dificuldades de transparência das GTAs e outras dificuldades, mas, diante dessa pressão, empresas como a JBS, Marfrig e Minerva
tem criado mecanismos para superar essas dificuldades. Então, eu acho que a partir da exigência internacional de controle de fornecedores indiretos que podem surgir as melhores soluções. Além disso, eu acho importante também lembrar que o foco das empresas multinacionais e dos consumidores não deveria ser apenas sobre aquela exportação de gado para a Europa. Como foi lembrado aqui pelo Peter May, nós temos uma pequena parcela de carne brasileira exportada para a Europa. A maior parte da carne fica no Brasil, da parte que é exportada, a maior parte vai para a China. Então, se o foco for a pressão sobre a carne exportada para a Europa, esse foco vai recair sobre uma parcela pequena das empresas, dos stakeholders e dos pecuaristas. Nós precisamos que essa pressão tenha em mente que é necessário um controle total em relação ao que acontece na Amazônia. Não adianta aceitar a compra de uma empresa exportadora se ao lado dela está acontecendo um desmatamento descontrolado por conta de outras empresas. Também não digo para boicotar, não é essa a questão, mas é necessário pensar no problema como um todo do desmatamento, não apenas em relação aos grandes exportadores, né? Eu acho que essas são algumas dos comentários. Eu tenho lido também perguntas feitas no chat, eu não sei se é a oportunidade de responder agora ou num outro momento. Por favor, pode responder agora, por favor, Ricardo. Ok, James. Uma questão trazida sobre a informação do GTA e do CAR, eu até respondi no Q&A, que nós, na verdade, da GTA e do CAR, eu não respondi no Q&A. Nós estamos trabalhando com a integração entre os bancos de dados das GTAs, que tratam do trânsito animal, e do cadastro ambiental rural, que trata das propriedades rurais que existem e demonstra quem é o responsável por cada uma dessas fazendas. Então, quando eu consigo vincular um banco de dados com o outro, eu tenho uma informação valiosa sobre a fazenda e o nível de regularidade ambiental da fazenda que vendeu aquelas cabeças de gado. Essa integração não está completa ainda no Pará, porque são bancos de dados que foram concebidos para objetivos diferentes. O objetivo sanitário, no caso das GTAs, controle de doenças dos animais, e o objetivo ambiental, no caso do CAR. Nós temos trabalhado para essa integração, e o selo verde, que foi integrado à política pública estadual, ele faz também essa integração, assim como o Visipec. Eles promovem essa verificação de qual fazenda que está registrada no sistema da Depará corresponde à fazenda que está registrada no CAR. Isso está acontecendo e está avançando rapidamente. Nós temos a questão de quanto representam os fornecedores indiretos. Ora, o Paulo Barreto, inclusive, que eu aproveito para cumprimentar, uma das maiores autoridades brasileiras sobre esse tema da cadeia da pecuária, ele já nos deixa aqui uma informação de que hoje a maior parte do desmatamento está relacionado com fornecedores indiretos. Isso é extremamente preocupante. Os dados que eu tenho aqui do Pará, a partir do selo verde também, são um pouco menos superlativos, demonstram algo em torno de 20% a 30% dos indiretos envolvidos com problemas ambientais. Ou seja, a maior parte dos problemas ambientais ainda estaria nos diretos, mas isso varia conforme a microrregião. Nós temos mapas de riscos, tem regiões em que o descontrole é muito grande e os indiretos são muito fortes, com grandes problemas ambientais, e outras regiões não. Então, isso tudo depende de um mapeamento, mas, sem dúvida nenhuma, é um problema extremamente relevante e que tem prejudicado melhores resultados nas avaliações do Acordo da Pecuária. Perfeito, obrigado, Dr. Ricardo. Eu acho que você fez uma provocação, né, sobre o papel do setor privado em promover essas mudanças. Logo eu vou voltar a você, Pedro. Rafael, não sei se você tem alguma outra pergunta a ser feita para os nossos outros panelistas, ou seguimos? Por mim, podemos seguir até para dar oportunidade de resposta a todas as perguntas que foram feitas, né, no YouTube e também aqui no Zoom. Tá bom. Então, eu vou voltar ao inglês agora para os nossos
outros 3 panelistas. Just coming back to English now. Então, eu voltei para o inglês agora, para nós também termos como lidar com as outras perguntas que estão vindo aqui. Talvez a gente possa falar com você, Pedro, sobre um dos pontos que o Dr. Ricardo abordou, que são das empresas multinacionais e verificando a sua cadeia de suprimento e como elas poderiam dar um passo adiante. Eu gostaria de ouvir sua opinião. Também já tivemos algumas perguntas no bate-papo e no Q&A. Para o Peter, você começou a falar sobre alguns assuntos nas nossas perguntas e vamos voltar a eles, de como você vê o monitoramento dos GTAs e vendo o registro desse trânsito de animais, como você consegue integrar esse assunto e explorá-lo mais profundamente. Também temos alguns pontos para o Pedro, numa resposta no bate-papo, que fala sobre os riscos aumentados percebidos, e você meio faz o papel do advogado do diabo, dizendo que não sabe exatamente a resposta, mas como você vê esses riscos e como a União Europeia pode potencialmente lidar com o Mercosul e esses assuntos. Depois, nós podemos passar por essa ordem. Primeiro vem o Pedro, sinta-se livre também para falar de outras perguntas e ideias que você já viu por aí. Por favor, Pedro. Obrigado, James. Deixa eu esclarecer aqui que a carne que nós compramos aqui no Brasil são usadas nas regiões do Brasil. Nós não somos uma empresa de importação e exportação. Mas sim, nós estamos verificando os curtumes de onde os matadouros de onde compramos, estamos pedindo as auditorias. E em alguns casos, os resultados das compras que eles fizeram há 2 ou 3 anos, e aí sugerimos que conduzamos outras auditorias mais recentes. E alguns não aceitam, porque talvez o processo já não seja mais válido para os acordos. Nós gostaríamos de ter algum tipo de auditorias mais recentes e que fossem mais finais, e gostaríamos de dar apoio a essa iniciativa, e a gente gostaria de ter a concordância do MPF para conduzir mais algumas auditorias, porque ninguém quer passar por múltiplas auditorias para vários propósitos. O que eu também gostaria de chamar a atenção é que, como parte, na verdade, para ser justo, eu acho que o acordo com os frigoríficos está mais além da metade do caminho. Quando eu vejo os dados sobre os biomas, a maioria das ações que aconteceram foram ilegais, elas estão causando desmatamento dentro dessa cadeia de suprimento. Então, para ser justo a como percebemos os acordos que o MPF vem instaurando nessa cadeia de suprimento, a outra coisa que nós gostaríamos também de chamar a atenção, nós temos parte dessa coalizão com outras 20 empresas de bens de consumo, varejistas, e tentamos entrar em um alinhamento de como podemos, coletivamente e individualmente, forçar essa iniciativa dentro da indústria de carne, e como podemos ajudar a construir esse acordo que o MPF vem colocando junto aos frigoríficos. Nós queremos gostar de compartilhar mais o que decidimos como grupos, e a teoria por trás, também através do comprometimento da Mars, é que queremos trabalhar com fornecedores que podem contar que 100% do seu fornecimento eles estão, de fato, comprando de outras empresas que também estão comprometidas.
E eu posso dizer que isso vem se alinhando com os acordos que o MPF vem instalando com os frigoríficos em relação a 100% de suas compras. E é claro que vai de caso a caso, mas nós também precisamos de um alinhamento para essa mudança pelo trabalho que vem feito como um todo. E especialmente junto ao trabalho que o MPS vem sendo feito junto ao Brasil. Obrigado, Pedro. Daqui a pouquinho teremos o Peter e a Helena, já estamos ficando sem tempo, mas eu queria dar uma palavra para vocês. Peter, you're on mute. Eu estava tentando evitar muito barulho. Eu acho que o Pedro está correto. A pressão do consumidor é crucial para a mudança e vai acontecer com o envolvimento das grandes cadeias de varejistas, como o Casino e algumas outras empresas europeias também estão no Brasil. Mas nós também temos a questão dos fornecedores indiretos. E isso pode ser eficaz se nós começarmos a trabalhar com o fornecedor indireto, inclusive antes do fornecedor direto, e que isso seja rastreável. Então, a questão é, será que eles vão realmente voluntariamente aceitar esse tipo de controle? Nós também temos que ter a consciência que a maioria das auditorias e os controles sobre os fluxos de negociação da cadeia da carne vem também através de algumas entidades europeias que não fazem necessariamente o cruzamento entre as GTAs e os CARs. E nós acabamos trabalhando com o nível municipal de desmatamento e poderíamos ter outras coalizões desenvolvidas nesse sentido. Helena? Eu concordo que os acordos não vão tão longe quanto gostaríamos e que provavelmente vão voltar também ao ponto do incentivo. Por exemplo, o acordo especifica que deveria atender às conformidades das regulamentações estrangeiras sobre desmatamento. Nós deveríamos oferecer alguns incentivos quando nós temos, por exemplo, já uma diferenciação dependendo da disponibilidade de produtos. Isso poderia ser um modelo que poderia estar no acordo do Mercosul e suas cadeias de fornecimento. Nós poderíamos ter uma importação isenta de algumas taxas apenas para carne certificada. E eu concordo que mais pode ser feito e que nós podemos seguir adiante e melhorar este acordo. E que muitas coisas podem ser negociadas nesse momento. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso webinário. Eu quero fazer uma breve conclusão aqui. Quando eu saio desse webinário, eu sempre fico me perguntando se o copo está meio cheio ou meio vazio, mas para mim ele está meio cheio, especialmente quando falamos de colaboração, quando nós temos uma noção de que nós estamos fazendo uma polinização cruzada entre todos aqui. E eu acho que esse webinário é um grande exemplo disso. Nós tivemos o MFP falando com a academia e explorando os setores público e privado de uma maneira mais colaborativa. Acho que vimos um aumento nos esforços colaborativos, não necessariamente no nível federal, mas no nível estadual. Aqui no Brasil, nós temos agora alguns esforços históricos que vêm sendo replicados aqui, no sentido de colaboração por dentro da região do Amazonas e outros estados. Acho que estamos vendo um aumento na integração dos sistemas, reconhecemos que não é fácil, mas é claramente um caminho à frente. A transparência em si só já é uma via de mão única, só temos uma direção a seguir, e os interesses privados também precisam ser interessados, mas eu acredito que a tecnologia vai também ajudar a proteger os interesses privados.
mas nós precisamos ter o conhecimento público porque nós temos ali o desmatamento, os direitos humanos, e tudo isso pode ser usado de maneira positiva. E eu acho que vimos de onde vêm todos esses drivers, esses players. Nós vemos que a mensagem mais clara desse webinário foi que nós temos os mercados maiores que vêm de partes interessadas europeias, é que nós podemos envolvê-las nesse debate e podemos produzir novas discussões com novas vozes que trarão novas sugestões. O meu copo ainda está meio cheio, eu sou muito positivo em relação a essa colaboração e também para o benefício de todos, incluídos produtores brasileiros, entre outras partes. Obrigada, Peter, Helena, Pedro, Ricardo, Rafael, nossos colegas da Emaflora, por esse webinário. Obrigado pela equipe de produção. Obrigada pela equipe de tradução também. E eu queria convidá-los a continuar esse diálogo em outro momento. Vou deixar os nossos canais abertos através dos nossos sites. Vamos manter esse debate vivo, porque nós temos a capacidade de ouvir outros pontos de vista, e isso é a chave para a resolução dos nossos problemas e aumentar a transparência. Muito obrigada e espero vê-los em breve no nosso próximo webinário. Boa tarde.